Bom dia, graça e paz, amada igreja, amados irmãos em Cristo Jesus aqui em Boas Novas, onde nos encontramos nessa hora, e os nossos irmãos em Cristo espalhados em toda a face da terra, onde essa mensagem chegar. Meus queridos, hoje nós celebramos a Páscoa, Cristo é a Páscoa, Ele vive e Ele reina, amém? E conforme estava escrito, Ele veio cumprir suas promessas. Ele veio cumprir as profecias do nosso Altíssimo e Santo Deus. Uma a uma, Ele foi executando para a honra e glória do nosso Deus. E nós aqui em Boas Novas temos nesses últimos domingos estudado no grupo de crescimento cristão, que é a nossa escola bíblica dominical, talvez você conheça assim com esse nome, o assunto que é Atos dos Apóstolos, os 30 anos que mudaram o mundo. Então você, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui em Boas Novas, você tem essa literatura em mãos. É um investimento que precisamos fazer, de dedicar o tempo para estudar, para fazer a leitura nas devocionais propostas pelo autor, para nos dedicarmos às reflexões e outras provocações que porventura estarei compartilhando antecipadamente para que os irmãos possam preparar seus corações, prepararem também o seu espírito para o assunto no domingo, que nada mais é do que uma reflexão e um desdobramento dessas reflexões que nós já trabalhamos a semana inteira. Então, de maneira que o Espírito Santo do Senhor, mesmo que agiu ali, porque os atos dos apóstolos, nós já temos aprendido que são atos do Espírito Santo através dos apóstolos, se deram naquela igreja ali inaugurada com o advento de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e ingressou e, assim fazendo, inaugurou a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo nesta terra. Foi um evento único, específico, mas nós aprendemos que ali era um cumprimento de uma profecia, onde o Senhor havia dito aqui nesta terra, enquanto Ele estava ensinando os seus discípulos, que Ele iria e era preciso que Ele fosse para que o Espírito Santo, o Consolador, viesse e fosse derramado sobre nós. Profecia essa também que já cumpre parte do que está lá em Joel, conforme também nós já tivemos a oportunidade no último domingo de lermos a esse respeito. A propósito, meu querido e minha querida, não deixe de ler os textos indicados na literatura. É importante fazer essa leitura, porque a palavra precisa falar no seu coração. Não se detenha apenas no que está escrito na lição, que ali são as palavras do autor, claro, baseado na Sagrada Escritura, mas é importante porque a palavra ela vai gerar uma experiência em você acerca daquilo que está escrito. Tanto é verdade que nós temos visto e aprendido, inclusive nesses últimos dias, quando se celebra aí a paixão de Cristo, assim chamado tradicionalmente, até a Páscoa, como Jesus, em todo o Evangelho você vai observar isso, usava e falava a palavra de Deus. Inclusive ali nos seus últimos instantes, quando ele citou o Salmo de Davi, Deus meu, por que me desamparaste? E por aí vai. Então as profecias são cumpridas, você precisa conferir, testar na sua mente o entendimento para que esse ensinamento produza efeito em sua vida. Mas esse Espírito Santo que inaugurou a igreja ali em Atos, a igreja primitiva, é o mesmo que está em mim, está em você. Todos nós, aqueles que cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, o selo da promessa está em nós. Não porque mereçamos, que não mereçamos nada, somos pecadores, mas porque nos arrependemos, fomos convencidos pelo Espírito Santo dos nossos pecados, nos arrependemos dos pecados, confessamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E é disso que trata esse livro de Atos. Mas são atos que o Espírito Santo realizou através de pessoas humildes, homens e mulheres leigos como nós.
Basta rapidamente aqui lembrarmos dos discípulos. Qual era o perfil dos discípulos, né? Um era pescador, o outro era coletor de impostos, por aí vai. O Senhor Jesus veio para que nenhuma alma pereça. Do pequeno ao grande, do branco ao amarelo, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as raças, não importando a classe social. Um coração que se dispõe à direção do Santo Espírito de Deus, esse coração viverá para essa vida aqui, mas principalmente para a vida eterna. Então, o livro de Atos, nós estamos aqui focados nesses primeiros 30 anos, e eu de antemão, já que a gente vai estar tratando aqui o capítulo 3 e o 4 nesta manhã, se não conseguirmos fazer tudo, não há problema, no próximo domingo concluiremos o capítulo 4 da nossa lição, que se chama O Início da Perseguição. O capítulo 4 da lição corresponde ao livro de Atos, nos seus capítulos 3 e 4. Amém? Então, eu mandei algumas perguntas provocativas para os irmãos. E os irmãos, por favor, depois vocês têm a liberdade de estarem postando, comentando, tá? Faça esse exercício. Esse exercício nada mais é do que um exercício para você se desenvolver para a sua vida. E nós vamos diretamente aqui inaugurar esse estudo do capítulo 4, portanto, da nossa revista, cujo título é O Início da Perseguição, fazendo a seguinte observação. Qual é o objetivo da lição, meu querido, minha querida? Saber, ou seja, compreender que lutas e perseguição podem acontecer. Nós normalmente oramos e pedimos ao Senhor o tempo todo bênçãos, não é assim? Eu faço. Não sei você, mas imagino que sim. Mas precisamos entender que aqui os sinais se manifestarão como se manifestaram ali na inauguração da igreja primitiva, e como desde então nós vivemos os últimos dias até a volta de Cristo Jesus, além das bênçãos, das promessas sendo cumpridas sobre as nossas vidas, o sofrimento pode nos acompanhar. Acompanhou a vida dos discípulos ali na igreja primitiva, e é uma das marcas até os dias de hoje. Porque o mundo que jaz no maligno, ele não entende o reino de Deus. E, além de não entender, ele se opõe ao reino de Deus. É o que a gente costuma dizer, a luta do império humano, e ali naquela época representado por Roma, contra o reino de Deus. O reino de Deus não veio para disputar poder algum com o império humano, mas ele sobrepõe, ele controla todos os impérios de todas as eras. E assim foi em Roma, ali no advento da inauguração da igreja primitiva, e assim o é hoje, porque ainda há nações, ainda há povos, ainda há regimes políticos que buscam nada mais do que a mente e o coração das pessoas para controlá-las, e que constituem um império. Um império que é controlado não pelo reino, o reino de Deus, mas pelos valores e princípios humanos. Valores esses que, se não são influenciados pelo reino de Deus, são influenciados pelo mundo que jaz no maligno. Então a gente precisa compreender que luta faz parte, perseguição pode acontecer. O Brasil ainda não vive explicitamente a perseguição, inclusive física, mas vive do ponto de vista do cerceamento a vários direitos, vive por conta dos deboches transmitidos em live, inclusive na TV aberta, e sem que alguém venha e interrompa, e vive no dia a dia, lá na sua escola, jovem, na sua faculdade, lá, meu querido, minha querida, na fila do banco, na fila do supermercado, onde nós ouvimos gracejos. É só a gente ficar atento quanto a isso. Mas isso não é nada perto do que, por exemplo, países como os nossos irmãos lá na China e em outros lugares do mundo que sofrem a perseguição física. Já há imagens circulando na Índia, por exemplo, de pastores e irmãos cristãos sendo espancados, não nas ruas apenas, mas as suas casas invadidas, e esses homens e mulheres de Deus sendo espancados por serem e confessarem
sua fé em Cristo e serem, portanto, cristãos. Mas sofrimento faz parte, pode acontecer. A gente vai sentir, a partir desse estudo, ou seja, desejar, que a gente precisa ser testemunha fiel de Jesus em todas as situações. Dizer que é de Jesus e falar só em vitória, só vitória, só vitória, eu sou de Jesus, não é assim? Nos momentos, nas circunstâncias fáceis, show, fácil, muito fácil. Mas e nos momentos difíceis? É exatamente nos momentos difíceis que nós precisamos testemunhar com fidelidade acerca do nosso Senhor e Salvador, que vive e reina nos dias de hoje, para sempre reinará no coração de todo aquele que nele crê. Amém? Então, viver precisa ser uma prática. Como? De maneira correta, adequada, para que você e eu nós saibamos reagir aos desafios atuais e nos identifiquemos, ou seja, que a sociedade que nos cerca identifique em nós uma igreja saudável. O que é a igreja saudável? É a igreja que traz as marcas ali do Espírito Santo em sua vida. Quem está de fora e olha para nós não nos olha como seres humanos comuns, mas como homens e mulheres, não somos deuses, mas homens e mulheres que são dirigidos por algo maior, em suas atitudes, em seus pensamentos, em suas escolhas. Então, que tipo de dificuldade a igreja hoje experimenta e que você pode relacionar com a realidade ali em Atos da igreja primitiva? Esse estudo vai trazer a experiência da igreja primitiva com suas dificuldades e angústias, mas uma igreja que alcançava força e consolo pela oração. Quanto mais você ler, vamos aqui nos deter temporalmente falando no Novo Testamento, ok? Os evangelhos. Quanto mais você lê o livro de Atos, você vai observar que a chave do sucesso, por assim dizer, é a oração. É o meditar na palavra, é o estudar, aprender e ensinar a palavra. É isso que faz toda a diferença. E essa era a igreja, ou era uma igreja que ora. E a sociedade percebia porque as coisas impossíveis se tornavam reais. O impossível se tornava possível aos olhos daqueles que creem primeiro, que eram os discípulos. E na sequência se tornava um fato real e concreto na vida daqueles que cercavam a sociedade que ali estava em torno daquela realidade do mover de Deus. Então, meu querido, minha querida, a igreja do Senhor Jesus Cristo, na atualidade, ela tem essa identidade percebida pelo mundo? Essa é uma reflexão. Somos todos a igreja, você é a igreja, você que está aí vendo e ouvindo. A sociedade, os seus vizinhos, seus familiares, seus colegas de trabalho, de escola, de faculdade, colega lá do curso de gastronomia, colega do curso de arte, percebem em você algo diferente? Esse é o ponto que nós estaremos refletindo com esse ensinamento do livro de Atos. Então, meu querido, minha querida, primeiro, a gente pode destacar com muita facilidade o fato que nessa época, que era uma época de angústia e confusão, vamos nos lembrar? Cristo Jesus havia sido morto, acusado injustamente e entregue pelo seu próprio povo, para um povo estranho, ou seja, estrangeiro, vindo de fora, crucificá-lo. E a crucificação era o pior tipo de punição que o Império Romano era especialista e fazia com gosto, tá? O Novo Testamento mostra como é que os romanos gostavam de fazer isso, tanto que no próprio dia que Cristo foi levado para ser crucificado, outros dois foram com ele ali naquele instante. Era algo muito tradicional. Outros povos tinham a cultura de de empalar, melhor dizendo, né? Estou com fome, irmão, me perdoa. Falei empanar, brincadeira. Empalar
que era com lanças atravessar, estacas atravessar e deixar as pessoas penduradas. Outros aqui no Brasil mesmo, na época do Império, quem se rebelava era enforcado. Os romanos eram ainda mais cruéis e especialistas. Eles crucificavam. E na crucificação, além da crucificação propriamente dita, que já trazia uma dor, imagine você pendurado. Vamos fazer um teste aí agora na sua casa? Fica assim, meia hora, 3 minutinhos, com o braço aberto assim, se você não vai cansar de ficar nessa posição. Agora imagine você crucificado, crucificada, e ali em determinado momento, além de estar sendo envergonhado naturalmente, porque eles tiravam as vestes das pessoas, o processo ali biológico e orgânico mostra que a pessoa em sofrimento, em dor, os excrementos vêm para fora, então um odor horrível, é uma vergonha tremenda. Não bastasse isso, eles vinham com as marretas e quebravam as pernas. Imagine uma marreta acertando seu joelho, sua perna. Eu já fraturei o braço, eu sei que dói a beça. Nosso irmãozinho Arthur ali, esses dias tomou um susto e nos deu um susto, mas para a glória de Deus ele está ali bem, agora nos seus 7 anos, já recuperado, e rapidamente estará voltando também para jogar futebol, para correr. Seus pais, estão pedindo por isso. Essa é a nossa oração e certamente, por mais que as suas corridas às vezes assustam, porque criança assusta, não é assim? Mas imagine você, se uma criança, se eu, um adulto, sentimos dor num rompimento de um osso ou numa mera torção, uma entorse, imaginem vocês esse procedimento. Eles eram especialistas em crucificação. E normalmente quem era crucificado era aqueles que eles diziam que eram ladrões, malfeitores, bandidos. Então Cristo Jesus seria crucificado, ou seja, ele que não cometeu crime algum, estaria ali sendo envergonhado como o pior dos malfeitores de Israel. Entregue por quem? Preciso dizer, refletir, pelo seu próprio povo. Então, era um tempo de angústia e confusão religiosa, porque a despeito disso tudo que tem acontecido, apesar de Jesus ali morrer na cruz, quando ele morreu a terra tremeu, o véu se rompeu de cima a baixo, os judeus ainda não entendiam, ainda não percebiam, ou simplesmente entendiam que estavam entregando para a crucificação um louco, um lunático. Alguém que blasfemava o nome de Deus, essa era a percepção dos judeus. Então, meus queridos, um tempo de angústia e confusão nós vimos aqui, se passou naqueles dias seguintes, e aí foram percorridos 40 dias a partir da Páscoa, que Jesus era o cordeiro que tinha sido entregue e foi morto. Ressurgiu, nós conhecemos a Sagrada Escritura e hoje celebramos isso. E na sequência, houve um tempo ali, além dos 40 dias, de 12 dias, onde no 12º dia aconteceu o Pentecostes, o advento do Espírito Santo chegando exatamente na época em que eles celebravam e festejavam a colheita, a entrega da primícia da colheita para o Senhor. Já haviam celebrado a Páscoa e o Espírito Santo vinha ali em cumprimento da profecia, conforme a gente já lembrou aqui em Joel. Pedro vai agora discursar diante daquela comunidade, muitos se convertem, mas os líderes dos judeus ainda insistem em dizer e entender que eles não tiveram culpa, que eles não entregaram para ser morto o Filho de Deus. Então esse era o contexto, havia angústia, confusão religiosa, confusão e angústia, confusão religiosa que nos dias de hoje são vividos. Basta nós agora, nesses dias de quarentena, refletirmos a esse respeito. Como as pessoas estão confusas. Muitas perguntam, por quê? Para quê? Gente morrendo, gente sofrendo. Meu querido, esse era o contexto que tem hoje e que teve uma resposta ousada, coerente e relevante. E aí eu vou te convidar agora para você me acompanhar
na maneira ilustrada, através de um pequeno filme, na demonstração de capítulo 3 de Atos, os primeiros 8 versículos. Uma esmola. Algo que possas dar. Uma esmola. Olhe para nós. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. Então você viu aí o que aconteceu no versículo 1 até o versículo 8 de Atos. Você deve ter observado que Pedro e João se dirigiam para onde? Para o templo. Eles estavam indo mantendo a tradição do povo judeu, que foi ensinado assim lá desde Moisés, e os ensinamentos repercutidos de geração em geração. Eles estavam indo para a hora da oração no templo. Eles eram judeus. A igreja primitiva, embora muita gente gosta, e talvez por ignorância ou até, sei lá, a razão, mas cristianizou-se demais a igreja primitiva. Ou seja, houve o entendimento de dizer que os discípulos, os apóstolos, haviam abandonado os ensinamentos da lei, porque a lei era morta. Não foi isso. Jesus guardou
as Escrituras. Ele não veio para revogá-las. E ele ensinou aos seus discípulos que deveriam amar a palavra de Deus. E é verdade, eles cumpriam, eles estavam indo orar no templo. Contudo, agora, houve algo diferente. No caminho do templo, um homem coxo desde que saiu do ventre da sua mãe, e que passava ali anos a fio, pedindo o quê? Esmolas, na frente da entrada que era considerada a Porta Formosa. Vamos ler o verso 9? Diz assim, ainda em Atos 3, naturalmente. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E aí o 10, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à Porta Formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Não há e não havia como negar, como refutar o que tinha acontecido. Note que o Senhor também nos ensina através do mundo natural e do espiritual. Aqui o natural físico eu estou dizendo. Quando você presta atenção no que está escrito, eles estavam indo para o templo para orar, e estavam entrando pela porta chamada como a porta... Quero ouvir sua voz aí, fala que eu vou ouvir. Pela fé, a Porta Formosa. Quantos e quantos religiosos haviam ali diariamente passado, guardando a doutrina, guardando a religião, entrando numa porta formosa, e formosa, sabe por que era formosa? Era uma porta linda, maravilhosa, de ouro, prata, e não percebiam o entorno de pessoas sofrendo, pessoas confusas, pessoas humildes, pessoas que, na realidade dos dias de Cristo, não faltava mendigo, não faltava pedinte, não faltava gente com necessidade, que são as mesmas que hoje nós nos deparamos. Então, primeiro ponto, será que hoje nós, em templos lindos, maravilhosos, o problema não está no templo? Ok? Porque o templo é para o Senhor, a gente tem que entregar a primícia, o que há de melhor. Precisamos guardar os mandamentos do ponto de vista de que é a referência, os princípios e os valores para a nossa vida. E o Senhor Jesus ensinou que deveríamos amar, se amamos o Senhor, dizemos que o amamos, nós o obedecemos. Se o obedecemos, nós oramos, nós lemos a palavra e obedecemos a palavra. Mas será que por vezes nós não estamos nessa mesma situação? Indo para a nossa rotina religiosa, entre aspas, por assim dizer, e ignorando as necessidades das pessoas que estão no dia a dia nosso, no trabalho, na escola, nas ruas, no comércio. Esse é um ponto. Meu querido, minha querida, porque Pedro e João, que haviam recebido o selo da promessa, o Espírito Santo controlando as suas vidas, iam orar, não se furtaram ao que estava acontecendo em seu entorno. Não foram alheios. A oração é uma atitude e ela é contínua em nossas vidas. Naquele momento, porque eles estavam em oração, em comunhão plena com o Espírito Santo de Deus, foram impedidos de prosseguirem para o templo imediatamente. Quantos homens, quantos religiosos tinham passado por ali para ir guardar a nona hora, a hora da oração no templo, e tinham simplesmente sido alheios à necessidade daquele homem e de tantos outros que ali também ficavam. Esse é um ponto, essa é uma reflexão. A cura miraculosa de um homem aleijado, desde o ventre materno, faz com que o evangelho seja apresentado ao centro de Jerusalém. O templo era o centro da sociedade daquela época. E para o judeu, ele anseia ainda em ter o templo uma vez mais, não é assim? As profecias também dão conta que o templo será reconstruído. Já há até alguns registros de esforços humanos aí nesse sentido, mas isso é assunto para um outro dia, para uma outra oportunidade. Bom,
era o centro de Jerusalém, era a área do templo, e nada menos do que a Porta Formosa foi o local desse acontecimento. Pedro enfatizou que esse milagre é parte do cumprimento da promessa bíblica, desafiando Israel ao arrependimento e à conversão. Então, no verso 11, você pode estar acompanhando aí, Pedro imediatamente se põe a pregar. Então, paramos ali na porta formosa do templo e muitos ficaram admirados, né? Estou aqui resumindo, e espantados com o que tinha acontecido àquele homem, que era conhecido. Desde a sua mocidade, ele era levado, vocês viram a imagem ali, para aquele local. Então não havia entre os religiosos, entre os fariseus, entre os saduceus, quem desconhecessem aquele homem. E nunca nenhum deles teve a capacidade de se preocupar e se dirigir para o âmago da situação, que era a libertação daquele homem daquilo que o aprisionava, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Então, enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, ninguém sabe o nome dele. Não é importante saber o nome. E não é citado o nome porque todo mundo conhecia. Todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto, ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Pausa. É óbvio que Pilatos também tem culpa no cartório, como o ditado popular diz, mas Pilatos foi induzido e forçado. Ele tinha em sua intenção soltar o mestre Jesus, mas os israelitas o empurraram para que ele o condenasse. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino, Barrabás, o nome dele, que apregoava a revolução e a conquista da libertação através do sangue, da morte, do sangue do inimigo. A Bíblia, que fala e ensina o amor, pregava sim o sangue, mas o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, que ali morreria em favor de muitos. Mas eles entregaram Cristo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Então, esses versículos lidos mostram a ousadia, mostram a resposta que a igreja primitiva dá para um tempo de angústia e confusão, e que é a mesma resposta ousada, coerente e relevante que a igreja de hoje precisa dar, sempre honrando ao nome do nosso Senhor e soberano Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei, por meio de uma pregação, mas além da pregação, de um estilo de vida, que honrava verdadeiramente o autor da vida. Pedro e João, antes de irem ali orar no templo, e antes de levantar a palavra para pregar, o que eles haviam feito? Honrado o nome do Senhor Jesus através da prática. Então eles tinham um estilo de vida. É essa a principal mensagem aí do livro de Atos para as nossas vidas nos dias de hoje. Que o cristianismo seja um estilo de vida.
não apenas um cumprimento de religiosidade. Que religiosidade, Israel estava cheia. Não faltava religiosidade. Os homens faziam, em seus corações até imaginavam, muitos deles que estavam agradando ao Senhor, mas eles ficavam presos ao cumprimento dos ritos, das solenidades, quando em seus corações não existia e não dominava esse estilo de vida, que é o estilo de seguir ao Senhor, de buscar ao Senhor, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais, todas as outras coisas seriam acrescentadas, como o Senhor Jesus mostrou e lembrou. Então, meu querido e minha querida, o versículo introdutório do capítulo 3 demonstra a unidade orgânica da igreja e o templo. Porém, de acordo com as profecias de Jesus, o templo de pedras seria destruído. Por quê? Quem responde é a Bíblia. Dentre outras razões, a mais significativa delas é que um novo templo havia começado a ser construído, um templo espiritual. E agora você vai abrir aí 1 Pedro 2, verso 5. Deixei marcadinho aqui, mas trazendo, ela soltou as marcações para o meio da página, ao deitar a palavra aqui no púlpito. 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 5, diz assim, olha, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quando Jesus também disse que aquele templo, as pedras, seriam destruídas, é porque o templo, ele também era esse o ensinamento, o templo, o corpo seria destruído. Amém? Para que, sendo destruído ali na cruz do Calvário, nós tivéssemos vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Então, Pedro reforça essa ideia de que como pedras, e as pedras desse novo templo somos nós. A igreja de Jesus é feita por pedras, que somos nós. Amém? Então, Pedro dá essa resposta, falando a respeito dessa ideia do templo espiritual. E também Paulo, em Efésios 2, do verso 21 ao verso 22, diz assim, olha, lá na frente na história, Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus do Espírito. Então, nenhum deles, como muita gente iludida e algumas até mal intencionadas, eu posso dizer isso, tem espalhado mensagens no YouTube, nas redes sociais e às vezes até dentro das igrejas, de que não é necessário o povo de Deus ir para as igrejas. Não estou falando no período de quarentena, naturalmente, estamos aí respeitando as orientações das autoridades. E o Senhor nos ensina a respeitarmos as autoridades e orarmos por elas. A propósito, você tem orado pelo seu prefeito, pelo seu governador, pelo seu presidente? Você pode não ir com a cara dele, mas você tem que orar por eles. A palavra assim ensina. Você tem orado pelas nações? Você tem orado por Israel, que é pressionada o tempo todo por todas as nações? Em alguns momentos até pelo Brasil? Você tem orado a esse respeito? Oremos. Meus queridos, eles jamais se colocaram contra o templo. É importante estarmos no templo. Mas além do templo físico, é preciso entendermos e não ignorarmos que nós somos pedras dessa edificação, desse templo espiritual. E que tudo o que eu fizer afeta a igreja do Senhor, para bem ou para mal. Então,
A gente observa também que a tradição foi guardada por Pedro e João, eles foram para o templo para orar. Mas, por mais estranho que possa parecer para a gente, né? Porque se o templo tinha sido profanado, o véu tinha se rasgado, na percepção dos israelitas lá, talvez você pode estar imaginando, eles não vão voltar para o templo. A gente não sabe se eles botaram o véu de novo. Estou falando nos israelitas, que não se converteram. Ok? Nós sabemos sim que a igreja primitiva, a igreja desses homens judeus, mas lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, eles não deixavam de estar convivendo com a sociedade. Eles não deixavam de cumprir a tradição importante daquela época, que era ir ao templo e orar. Mas antes disso, o mais importante era que eles, vendo o necessitado, eles se dirigiram primeiramente para a prática, para trazer o atendimento material, mas também espiritual para aquele homem, o coxo, que ali estava há tantos anos, dia após dia, nas portas, na porta formosa do templo. Então, eles guardavam a tradição. Lucas 24, verso 53, vai também falar onde os discípulos iam. E muita gente hoje aí fica dizendo que não é para o crente ir para a igreja, que não precisa ir para a igreja. Igreja é criação humana, foi Constantino que criou. Misericórdia, olha só o que está aqui. Verso 53, último verso do Evangelho de Lucas. Lucas, que está intimamente ligado aí com o livro de Atos, a gente já aprendeu também que ele escreveu o livro de Atos e escreveu aqui o Evangelho de Lucas. Você vai me responder, você vai ler aí agora, no verso 53, e vai me dizer onde é que eles estavam. Eles quem? Os discípulos. Logo após Jesus ascender. Onde eles estavam? 30 segundos? Isso mesmo, no templo. E estavam sempre no templo, fazendo o quê? Louvando a Deus. É impossível, se eu digo que sou crente, não guardar os princípios e valores ensinados pela palavra. E um desses princípios e valores é a comunhão, a necessária comunhão entre os irmãos e a comunhão com os irmãos e com Deus. E a minha comunhão, naturalmente, no meu lar também com Deus. Mas eu tenho sérias dúvidas se eu não consigo ir à igreja, o templo, se eu na minha casa vou ter essa disciplina. Porque a palavra me ensina que somos pedras nessa edificação espiritual chamada igreja. E uma edifica a outra, uma ora pela outra, uma cuida da outra. Vocês já viram o que acontece com um muro quando faltam pedras, tijolos no meio desse muro? Ou quando alguém começa a retirar pedras do muro? É só a gente lembrar lá. Você não deve ter assistido a queda do muro de Berlim. Eu era adolescentezinho naquela época, não lembro muito bem das imagens não, mas você pode depois dar um Google aí, ou no próprio YouTube e assistir. Bastou alguém começar a tirar uma pedra. O que aconteceu com aquele muro? Veio abaixo. Pense nisso. A sua atitude, o seu pensamento interferem diretamente nessa edificação, o templo espiritual. Meu querido, minha querida, eles estavam, portanto, guardando os ensinamentos, por mais que possa soar estranho para nós que vivemos aqui na igreja, né? Pós a igreja primitiva ali judaica, porque a sociedade judaica negou, crucificou e, além disso, não se arrependeu, apesar dos sermões de Pedro, do dia a dia ali dos discípulos, dos apóstolos, apregoando a palavra. Nós sabemos que muitos se converteram. O primeiro sermão a gente viu semana passada, foram 4.000 aproximadamente.
Em outro momento também esse número, e aí varia, né? De 3.000 a 4, 5.000, mas é importante lembrar que aquela sociedade contava os homens, tá? Não contava as mulheres. Então daí você vê a dimensão de quantas conversões na verdade houveram, embora a quantidade não fosse o mais importante. Meu querido, minha querida, aquele povo negou ao Senhor Jesus, continuou a negá-lo. E aí iniciou uma jornada de levar as boas novas de salvação para os ímpios, melhor dizendo, para os gentios, os povos que não faziam parte ali daquele povo originalmente eleito. A profecia, eu estou aqui em minhas mãos com a Taná completo, em hebraico e em português. A Taná é a palavra de Deus, a Bíblia do povo judeu, tá? E aí ela tem a parte Torá, que a gente chama, que é de Gênesis até Deuteronômio, igual na sua Bíblia. Depois tem os profetas, de Josué até Malaquias. Depois tem Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. E eu vou ler, porque isso aqui está valendo para o Israel de hoje e vale para nós também. Zacarias 1, verso 15. Eu vou ler também o verso 14. Zacarias 1, 14 e 15. Diz assim, ó: Disse-me então o anjo que falava comigo, anuncia e diz, assim disse o Eterno dos Exércitos. Na sua Bíblia deve estar o Senhor dos Exércitos, mas o judeu ele se refere ao Senhor como o Eterno. E tem tudo a ver, né? Porque é o alfa, o ômega, o início, o fim. E grande meu zelo por Jerusalém, aliás, o Senhor dizendo, é grande meu zelo por Jerusalém e por Sião. E aí entra o 15. Desgostam-me profundamente as nações complacentes, que ante o manifestar de minha incipiente ira, aumentaram sua iniquidade. Por que eu estou lendo isso? Ainda que Israel tivesse ali negado, insistido em não receber e não aceitar Jesus como o Messias, ou seja, alguém que não fosse além de um profeta, aquele povo, a esse despeito, ou seja, apesar dessa atitude, Deus é fiel em suas promessas. E Ele guarda aquele povo. Como aquele povo não o recebeu, o Senhor proporcionou, porque a palavra diz que Ele não quer que nenhuma alma na face da terra se pereça, seja perdida. Ele proporcionou ali, naquele momento, a oportunidade da salvação para os povos que estavam fora de Israel. Porém, esse mesmo Deus que é fiel e cumpre as suas promessas uma a uma, Ele guarda Israel. Ele guarda, Ele protege. E Ele fica irado por essa atitude que acabamos de ler na profecia de Zacarias, que se cumpre nos dias de hoje. Ainda que Israel fosse reconsiderado um Estado ali pelas organizações das Nações Unidas, você se lembra na década de 60? Noite e dia, as Nações Unidas, entre aspas, militam atacando Israel, porque Israel teve reconhecida uma área, não a área que é a terra prometida que Moisés recebeu do Senhor, a promessa, que Josué depois conquistou, não é aquela área que hoje Israel tem, ela está restrita porque as nações não permitem, elas se levantam, mas haverá um dia, e aí quando o Senhor Jesus voltar, isso está escrito, não sou eu quem o diz, em que as nações chegarão ao limite da sua contradição em relação a Israel, quando o próprio anticristo ali estará liderando as nações contra o Israel de Deus.
e o Senhor Jesus virá. Então, por isso, meu querido, minha querida, nós que somos cristãos, também precisamos guardar, orar por Israel, clamar pela salvação daquele povo, porque eles são perseguidos. Ninguém mais na história da humanidade é perseguido do que o povo de Deus. E o povo de Deus tem ali, o povo de Deus originalmente eleito, que são os judeus, o Messias veio dali, e nós, a sua igreja, nos dias de hoje. Então, a gente vai parando por aqui hoje, mas eu preciso que você entenda, com essa introdução feita aqui nesta manhã, e aí eu vou concluir lendo Isaías 35, verso 6. Que as profecias que estavam ali descritas na palavra se cumpriram, outras ainda estão se cumprindo. Mas precisamos, sobremaneira, guardar a palavra de Deus, orar, porque quando a igreja primitiva se reunia para orar, sempre algo de bom acontecia. Como o pastor Rimar, a pastora Lígia nos tem dito, dirigidos pelo Senhor, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, se não os confessarmos e se não nos derramarmos humildemente em oração, como faremos a obra acontecer? Você é igreja, você é uma dessas pedras, faça a sua parte. Olha aqui Isaías 35, verso 6, e Pedro, no seu discurso, confirmou essa profecia sendo cumprida. Então o coxo saltará como um gamo e cantará a língua do que era mudo, pois águas brotarão nos ermos e torrentes nos desertos. Repito, então o coxo saltará como um gamo. E foi isso, meus queridos, em Atos 3, no verso 8, que nós lemos aqui nesta manhã. Atos 3, no verso 8. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. A profecia cumprida, para a honra e glória do nome do nosso Deus. E ali, eles dando no seu discurso de Pedro, a confirmação de que o que tinha acontecido ali era inegável. Todos conheciam aquele coxo. E todos conheciam os homens que haviam andado com Jesus, entre eles Pedro e João. Era inegável o cumprimento da profecia diante dos olhos dos líderes daquela época. Mas ainda assim, a grande maioria deles, como uma grande maioria da população, continuava dando as costas para o Senhor, o Messias prometido. Então, que você possa estar experimentando com a leitura desses textos, com as orações, com o convívio e a comunhão com o povo de Deus, que Deus operou no Antigo Testamento, operou ali nos dias da igreja primitiva, e esse mesmo Espírito quer operar através das nossas vidas. Para isso basta obedecermos, para isso basta nos colocarmos humildemente na direção do Espírito, não deixando de guardar os ensinamentos do Mestre. Então, que o Senhor te abençoe, te ilumine e te guarde, e estaremos aqui de volta no próximo domingo, dando sequência a esse capítulo 4 da revista que fala sobre Atos dos Apóstolos, os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Vou fazer uma breve oração e despedindo vocês aí, em nome de Jesus, com a paz do Senhor. Pai querido, Pai amado, obrigado por mais essa manhã que estivemos debruçados no estudo da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos tem mostrado que, mesmo limitados como somos, isso não é o importante. O importante é que nós nos coloquemos humildemente diante do Senhor, o Senhor dos Exércitos. E certamente o Senhor nos dirigirá e não nos deixará ignorar as necessidades do povo dessa época em que vivemos. Ó Deus, que possamos continuar guardando os ensinamentos, nos reunindo na igreja, que a igreja é do Senhor,
A palavra ensina que os seus discípulos continuavam reunidos no templo em oração, em comunhão entre si e com o Mestre. Ó Deus, que se assim fizermos, nós faremos a vontade do Senhor se proclamar e se realizar na vida de muitos nesta terra, honrando e fazendo tudo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, soberano Salvador. Assim nós oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo, um abraço, Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Tchau.